Boa noite, queridos irmãos. Estamos todos reunidos nesta mesma corrente de oração da Casa Espírita Eulália Nogueira para fazer o Evangelho do dia. O nosso Evangelho de hoje é do capítulo 12, Amai vossos inimigos. E a lição que vai ser explanada hoje é Instruções dos Espíritos à Vingança. A vingança é um dos últimos vestígios deixados pelos costumes bárbaros, que tendem a apagar-se entre os homens. Ela é, como o duelo, um dos últimos traços desses costumes selvagens sobre os quais a humanidade se debatia no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um indício seguro do estado atrasado dos homens, que a ela se entregam, e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, este sentimento nunca deve fazer vibrar o coração de qualquer um que se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós sabeis, é de tal forma contrário a esta prescrição do Cristo: perdoai os vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não apenas não é espírita, mas não é sequer cristão. A vingança é uma inspiração tão funesta que a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Se é mais forte, precipita-se como uma besta feroz sobre aquele que se chama seu inimigo. Quando a visão deste vem inflamar sua paixão, sua cólera e seu ódio, mas, na maioria das vezes, reveste-se de uma aparência hipócrita, dissimulando profundamente em seu coração os maus espíritos que o animam. Toma atalhos, segue o inimigo na sombra, sem que desconfie, e espera o momento propício para feri-lo, sem perigo para si. Esconde-se dele, espiando-o sem cessar. Prepara-lhe armadilhas odiosas e oportunamente derrama o veneno em seu copo. Quando o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o então em sua honra e em suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas aos quatro ventos, vão se avolumando pelo caminho. Além disso, quando aquele a quem persegue se apresenta nos lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios onde encontrava outrora rostos amigos e benevolentes. Fica espantado quando as mãos que procuravam a sua recusam-se a apertá-la. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e próximos se desviam e fogem dele. Ah, o covarde que assim se vinga é 100 vezes mais culpado que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de rosto descoberto. Abaixo, pois, estes costumes selvagens, abaixo a esses modos de um outro tempo. Todo o espírita que hoje pretende-se ter ainda o direito de vingar-se, seria indigno de figurar mais tempo na falange que tomou por divisa. Fora da caridade não há salvação, mas não, não poderia deter-me em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita pudesse um dia ceder ao impulso da vingança em vez de perdoar. Jules Olivier, Paris, 1862. Bem, meus irmãos, eu acho que essa lição é muito clara quando ela diz que todos nós que nos dizemos espíritas, que somos cristãos
e espíritas, não devemos alimentar este sentimento em nossos corações. Não devemos nos vigiar e orar para que esses sentimentos e essas intenções não se aproximem de nós. Devemos sempre agir com bondade, com clareza, com equilíbrio, porque a gente tem o conhecimento de que a vingança não é uma boa atitude, porque ela gera outras más atitudes que viram um círculo vicioso. Então, meus amigos, eu agradeço a atenção de todos vocês neste evangelho de hoje e peço que a gente, como uma corrente de oração dessa Casa Espírita Eulália Nogueira, a gente vibre equilíbrio, amor, fé e esperança. Então, neste momento, elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, e todas as falanges boas, protetoras do nosso lar espírita, para que possam assessorar todos os que escutarem este evangelho, que entrem em suas casas, derramando uma luz divina, protetora e calmante. Peço pelas águas que os irmãos tenham colocado para fluidificar, que os bons espíritos que nos acompanham nesta caminhada nos protejam, nos guiem e nos mostrem o melhor caminho a seguir, e que nós possamos ser firmes no nosso propósito, ser firmes na nossa fé, na nossa boa intenção e na nossa busca por cada vez saber mais, conhecer mais e colocar em prática todos estes ensinamentos. Que Deus nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja.